Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan e você está no Megascópio e hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre The Blood of the Walker, que é um jogo que eu tô bastante no hype pra ele. Cada notícia que sai, cada vídeo novo, cada gameplay, eu fico bastante animado. E recentemente, agora no dia 21 de junho, nós tivemos um evento mostrando mais detalhes da sua gameplay, ambientação e música. Aqui no vídeo eu vou me conter um pouco mais nos aspectos da gameplay, porque anteriormente a sua ambientação, seus detalhes de música e etc. já foram explorados de forma um pouco mais ampla. Então eu vou me conter no vídeo um pouco mais no aspecto da gameplay. Só trazendo alguns dados do jogo, ele está sendo desenvolvido pela Rebel Wolves e será publicado pela Bandai Namco. E ele será lançado para Xbox Series S, X, PlayStation 5 e PC, previsto para 2026, beleza? Então assim, o que a gente viu no dia 21 ali de gameplay me animou bastante. Então vamos dividir em alguns tópicos aqui para ficar fácil de discutir esses temas. E os tópicos que eu vou abordar aqui é a gameplay em si, a HUD do jogo e por fim, dia versus noite, né? As diferenças de gameplay e ambientação que a gente vai ter. Falando muito mais de forma mecânica. Combina com a gameplay? Sim, mas são aspectos diferentes. Começando pela gameplay. Eu achei a gameplay bastante característica de um action RPG. Gostei. Me lembrou um pouquinho ali também a gameplay de The Witcher e outros jogos do gênero. Então acho que para se enquadrar no que ele pretende, me parece uma gameplay bastante fluida, bastante gostosa de se fazer, e a gente vê ali também, né, um combate com os inimigos que pode ser bastante imprevisível. Isso porque, segundo foi falado no trailer, você vai estar cumprindo a sua missão e você vai encontrar aleatoriamente oponentes e outros eventos que podem se desenrolar em seu caminho. Então achei isso bastante positivo, traz um fator replay para o jogo muito grande, e a dinâmica da batalha eu achei interessante, porque pelo vídeo parece que existe um peso ali, o inimigo defendendo, você tendo que romper as barreiras do inimigo e você já usando algumas habilidades do personagem. Claro, aqui a gente está falando do personagem durante o dia. E por que isso? Porque o personagem vai ter a sua diferença de usabilidade durante o dia e durante a noite. E durante o dia ele vai se comportar como humano, durante a noite como um vampiro. O que não implica que ele não poderá usar poderes durante o dia, pelo que foi mostrado. Isso porque foram mostrados 3 habilidades especiais ali. Então, durante a batalha, foi mostrado que você vai carregando alguns pontinhos em cima e você gasta esses pontos para realizar certas ações, abrindo uma HUD que para um pouco o tempo, sabe? Desfoca ao fundo, traz uma outra interface. E ali você tem 3 poderes, digamos assim. O primeiro deles, que pelo que mostra, requer 1 ponto, em que você vai jogar areia no olho do inimigo, isso desinstabiliza ele, o que é bastante interessante por questão estratégica, mas vamos ver qual vai ser a amplitude e o impacto real disso depois no jogo final. Também teremos um poder que parece que o inimigo começa a queimar por dentro, meio que você manipulando o sangue. E por fim, é um poder que você praticamente finaliza o inimigo. Ali eu fiquei um pouco na dúvida se o inimigo tem que estar com uma vida mais baixa para você usar, ou se você usar em um inimigo comum com a vida cheia, ele vai fazer a mesma ação. Que no caso é uma ação que decepa a cabeça do inimigo com um golpe. Então assim, ele requer mais desses pontos que você acumula durante a batalha, como esses slots que vão recarregando. E eu gostei, eu achei a dinâmica bastante funcional, pelo menos é o que me parece a uma primeira vista. Agora, vamos para a questão da HUD. A HUD do jogo, olhando de forma bastante crua, né? Quando o personagem está andando fora de combate, ela parece mostrar na parte superior a missão que você tá, o horário do dia, que vai ser um ponto extremamente importante, porque o jogo ele vai passando os dias conforme você vai realizando as missões, e isso vai ter um impacto, porque você vai poder perder missão, por exemplo, caso você não cumpra determinada side quest ou main quest durante determinado período, né? Então isso vai trazer consequências para o jogo, segundo os desenvolvedores anunciaram. E isso vai ficar marcado ali a sua missão e esse período do dia na parte superior da tela. Na parte inferior a gente vai ver algumas barras ali que parecem de energia, vida e possivelmente de habilidade. É simplista,
Por mim, tudo bem, eu gosto de interface assim, eu acho que você trazer uma interface muito carregada não é muito positivo, porque você pode tirar o foco do jogador, enfeitar demais, mas a gente sabe que o HUD em si, geral do jogo, ele pode ser configurável, né? De muitos jogos já da geração atual e da passada, você consegue omitir certos detalhes, exibir também. Então, eu gostei, achei interessante. Se eles trouxerem mais elementos e incomodar, que tragam a opção de suprimir esses elementos e tornar uma coisa um pouco mais sintética, mas pelo que eles mostraram, talvez eles vá numa vibe mais simplista mesmo. E aí a gente entra num ponto da HUD que me fez dar uma certa risadinha, sabe? Assim, porque a galera da Rebel Wolves, eles trabalhavam na CD Projekt Red. E quando eu vi a HUD do poder do personagem ali, né, de que eu falei, de tacar areia, de controlar meio que o sangue e de decepar o inimigo, me remeteu demais a HUD do The Witcher 3, que ele também fica desfocado e você tem os poderes, os sinais de bruxo para ser utilizados. Eu acho que é uma semelhança inofensiva em relação aos dois jogos, é mais uma coisa assim, putz, realmente, nessa essa interface que eles fizeram ali para The Witcher 3 ficou bastante funcional. Não que outros jogos não usem, tá? Só que a minha referência é The Witcher 3. Mas eu vi assim e falei, putz, da hora, curti. Eles trouxeram talvez esse elemento pro jogo que eu achei interessante e que dá um tempo ali para você pensar, né? Você dá um slowdown no tempo, traz um desfoque e mostra mais as habilidades do personagem. Então, assim, gostei, achei uma escolha interessante. Aí a gente vai para a parte que eu fiquei mais animado de toda a apresentação, que é justamente a diferença de dia e de noite. Aqui eu vou voltar um pouco no tópico do combate, tá? É que se eu entrasse mais cedo no tópico combate do Coen na versão vampiro, eu ia ter que acabar falando da diferença do dia e da noite e eu queria guardar para esse momento do vídeo. Porque esse momento ele foi apresentado na transmissão começando inicialmente mostrando uma missão em que Coen deveria chegar até uma capela. E quando ele chega, ele vai conversar, mas você vê que a capela é alta, tem outros patamares, mas não tem como você alcançar. Então, durante o dia, você vai ter uma exploração humana, né? Porque você não vai poder usar todas as suas habilidades. Então, o que me passou a impressão é que durante o dia nós teremos uma exploração mais horizontalizada dos cenários. E durante a noite, o vídeo também mostra o Coen voltando para essa mesma capela. Porém, ele, com as suas habilidades vampíricas, consegue alcançar novos patamares, descobrir segredos, adquirir novos itens ali. Então, antes disso, ele já vai viajando pelos telhados, explorando toda a verticalidade do cenário proposto. Então, eu achei isso extremamente interessante, extremamente animador, porque você vai ter, com essa diferença de dia e de noite, sensações de gameplay bastante diferentes. Isso não só na exploração, mas também no combate. Porque durante a noite você vai ter os seus poderes vampíricos e no trailer a gente vê uma batalha contra uma das chefes ali, o que parece ser, que é aquela vampira que no trailer controla sangue e meio que mata os inimigos puxando o sangue deles pra fora no primeiro trailer. E assim, o combate me pareceu funcional, interessante, e pelo que eles falaram, vai ser bem desafiador os embates. Eu acho que, pra mim, novamente, fica difícil não comparar com The Witcher. Isso eu digo em relação às músicas também, porque não que trazem a mesma vibe, mas estão tão caprichadas quanto, ou ambientando tanto quanto, sabe? Então fica difícil não comparar. Mas a luta ali me pareceu uma vibe The Witcher também, quando a gente tem os chefes de The Witcher e tal. E gostei, achei interessante, parece que vai exigir bastante do jogador. Isso, claro, a gente pode possivelmente mudar a dificuldade, etc. Mas de trazer esse ponto do desafio, de você utilizar as habilidades do Coen como vampiro durante a noite e do Coen como humano durante o dia. Então isso vai trazer sensações diferentes para o jogador e consegue colocar um ponto de importância dentro de cada aspecto para você realmente tomar cuidado com as suas ações e quais serão os desdobramentos das suas realizações dentro do jogo. E uma coisa que me deixa muito esperançoso com relação ao jogo e como ele pode sair é porque eles estão jogando muito claro com o jogador aqui pra mim, sabe? A gente teve recentemente o caso do Mind's Eye, que, putz, omitiu o gameplay, fez uma série de cagadas ali e... cara, é um jogo que ninguém recomenda comprar. Eu vi o trailer, vi o tanto de bug que o jogo tem, uma história rasa que... E assim,
tira a credibilidade do jogo como um todo. O título mostrando mais o seu processo de desenvolvimento, sua gameplay, seus detalhes, qual versão ele tá, ele consegue trazer a confiança do público. E o que a gente viu aqui é uma versão pré-beta. E para uma versão pré-beta eu diria que está bastante completa. E quando a gente tem um jogo indo para beta, quer dizer que ele ainda vai ser melhorado até a sua versão final, só que ele já deve estar funcional nos seus aspectos principais. E é o que tudo indica, o que foi mostrado aqui, sim, o jogo tá funcional nos seus aspectos principais. A gente consegue ver a diferença de gameplay do Cohen, consegue ver as habilidades e consegue ver também como que essa questão da exploração vai funcionar. Eu achei bastante interessante uma coisa em relação à HUD que eu esqueci de falar. Também foi mostrado como que vai ser o menu do jogo ali quando você pausa no meio, relação de equipamentos e itens. O que eu posso falar é que é padrão desse estilo de jogo e funcional também, não é nada de espetacular esse ponto. Para mim, o ponto mais forte do jogo vai estar realmente na questão de gameplay, de dia, de noite, como a exploração vai funcionar e como as suas ações em realizar ou não certas missões dentro do tempo ou matando ou não certos personagens, como isso vai desenrolar a história, sabe? Esse combo de você mesclar gameplay com história e fazer os dois bem é o que eu acho que traz uma grandiosidade pro jogo e o que eu acho que pode funcionar muito bem para The Bloody of Dawnwalker. Mas bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês esperam de The Bloody of Dawnwalker. Na descrição vocês encontram nossas outras redes sociais, bem como o nosso site www.megascopio.com.br. Só uma coisa que no Mega eu escrevi um texto sobre o The Bloody of Dawnwalker, então caso vocês queiram conferir o texto, vão lá no site que ele vai estar mais completo para vocês. E também vocês irão encontrar muitas outras notícias que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!